Olá, eu me chamo Anne Josana, sou professora do IFPB Campus Cabedelo e na aula de hoje nós iremos ver o assunto sobre tabela periódica. Vamos lá? O assunto da tabela periódica é um assunto extremamente importante e não é necessário que a gente tenha a tabela periódica decorada. A gente não precisa saber exatamente quais são aqueles elementos químicos que vão estar presentes lá na família 1, na família 2, na família dos gases nobres, enfim. O importante da tabela periódica é a gente entender a sua organização e, ao observar um elemento químico em dada posição na tabela periódica, prever quais são as suas propriedades físicas e químicas. Então, falando um pouquinho sobre o histórico da tabela periódica, né? A tabela periódica, ela foi inicialmente concebida pelo Dmitry Mendeleev, este cientista, e o Lothar Meyer, né? Esse outro cientista aqui. Eles trabalharam de forma independente, pois na época que eles fizeram as suas descobertas, em 1869, cerca de 30 elementos químicos já eram descobertos. E aí eles observaram que, organizando aqueles elementos químicos que que já eram descobertos naquela época, em termos de número crescente da massa atômica, determinadas propriedades químicas e físicas dos elementos químicos se repetiam de forma periódica. Mas eu falei para vocês o que era um assunto tabela periódica, mas eu não expliquei o que seria essa questão da tabela ser periódica. Então, a gente observa que no nosso cotidiano vários fenômenos, né, eles ocorrem periodicamente. Por exemplo, os dias da semana. A gente sabe que a semana ele inicia no domingo, finaliza no sábado. Semana seguinte se repete tudo novamente. Os meses do ano. A gente inicia o ano no mês de janeiro, finaliza no mês de dezembro. Próximo ano ocorre tudo novamente. Então, da mesma forma, é a tabela periódica. Sempre que a gente vai descendo os períodos da tabela periódica, aquelas propriedades elas tendem a se repetir também de forma periódica. Então, como eu falei para vocês, os dois cientistas eles trabalharam independentemente, mas o Mendeleev ele se destacou um pouquinho mais e ele é considerado o pai da tabela periódica moderna. Então, da forma como eles fizeram a organização daquela tabela periódica na época, eles já deixaram espaços vazios que deveriam ser preenchidos por elementos que ainda não haviam sido descobertos na época. Então, Mendeleev ele previu a existência do ECA-alumínio, ou seja, daquele elemento que ficaria abaixo do alumínio, que posteriormente foi chamado de gálio, e o ECA-silício, ou seja, aquele elemento que ficaria abaixo do silício, posteriormente conhecido por germânio. Porém, pela sua organização em termos de número crescente da massa atômica, percebeu-se que existiam alguns problemas. Então, um dos problemas com a tabela de Mendeleev foi que alguns dos elementos pareciam estar fora do lugar. Por exemplo, quando o argônio foi isolado, né, não parecia ter massa correta para a sua posição. Sua massa atômica relativa de 40, aqui o argônio, né, massa relativa lá de 40 é a mesma que a do cálcio, que é um gás inerte, enquanto que o cálcio, é um metal reativo. Ou seja, eram elementos químicos com propriedades totalmente diferentes, mas que na época foram colocados de forma aproximada lá na organização, mas que, na verdade, não corresponderia ao que de fato a gente observa, né? Foi que em 1913 o Henry Moseley ele estabeleceu a lei periódica atual, que diz o quê? Que os elementos químicos não estão organizados, não deveriam ser organizados em termos de número crescente da massa atômica, e sim do número atômico.
pois descobertas que foram realizadas na época, né, com os espectros de raio-x, eles observaram que, dessa forma de organização, as propriedades eles se repetiam de forma periódica, né, de uma forma melhor, né, sem existir aqueles problemas que ocorriam com Mendeleev e Eve. E as últimas modificações realizadas na tabela foram realizadas em 1951 por Glenn Seaborg, esse cientista aqui. Ele descobriu, vejam, todos os elementos químicos transurânicos são aqueles que apresentam número atômico superior ao do urânio, 92, e ele reconfigurou a tabela periódica colocando a série dos actinídeos abaixo da série dos lantanídeos. Para a gente não ter aquela tabela periódica bem longa, bem extensa, ele fez essa condensação colocando lá os períodos, né, tanto os actinídeos quanto os lantanídeos abaixo. Tá? Então, em relação à tabela periódica moderna, né, a lei periódica, então as propriedades dos elementos químicos são a função periódica cíclica do número atômico. Ela está organizada em 7 períodos, que são as linhas horizontais, e nós temos 18 grupos ou famílias. Aqui vem mostrando a energia de ionização, uma das propriedades periódicas que a gente vai ver um pouco mais na frente, para a gente observar como essa é uma propriedade que se repete periodicamente, à medida que a gente vai descendo os períodos. Como, por exemplo, aqui, o primeiro período do hidrogênio até o hélio, do hidrogênio ao hélio, a gente observa que a energia de ionização ela acaba aumentando. Decresce quando retorna para o segundo período, vai aumentando até o neônio. Decresce quando inicia o terceiro período com átomo de sódio e aumenta até chegar no átomo de argônio. E assim sucessivamente, à medida que a gente vai descendo lá os períodos, para a gente ter a noção de como essas propriedades elas são periódicas. Em relação aos períodos, né, que são as linhas horizontais da nossa tabela periódica. Como eu falei para vocês, são 7, e a gente sabe que o assunto da configuração eletrônica que a gente viu em estrutura atômica é extremamente importante para o entendimento aqui da tabela periódica. Então, a gente pode fazer uma correlação da configuração eletrônica aqui com os períodos e com os grupos ou famílias aqui da tabela. Então, vejam, todos os elementos que vão estar presentes no primeiro período, eles só vão apresentar a primeira camada eletrônica quando a gente vai fazer a distribuição, que é a camada K, onde estão presentes 2 elementos. No segundo período, nós temos o preenchimento de 2 camadas, 8 elementos, apresentou 8 elementos. Terceiro período, preenchimento de 3 camadas, existem 8 elementos. Quarto período, ao preenchimento de 4 camadas, existem 18 elementos. Quinto período, preenchimento de 5 camadas, 18 elementos. Sexto período, 6 camadas, existem 32 elementos, porque a gente contabiliza aqueles elementos que a gente visualiza na tabela periódica, mais aqueles elementos que pertencem à série dos lantanídeos, que estão organizados na parte inferior da tabela. E o sétimo período são 7 camadas, camada K até a camada Q, onde estão presentes 24 elementos, porque muitos deles ainda estão sendo descobertos, né? Exemplo. Então, um elemento aqui do primeiro período. Então, nós temos o átomo de hélio, número atômico 2, sua configuração eletrônica com S2, ou seja, só apresenta a camada K. Do segundo período, exemplo aqui o neônio. Neônio, número atômico 10. Quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica dele, em ordem geométrica, depois fica o quê? Um S2, 2S2, 2P6, ou seja, são 2 camadas eletrônicas. Um outro elemento do terceiro período, exemplo aqui o argônio, número atômico 18, 18 elétrons. Distribuição eletrônica em ordem geométrica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ou seja, ele acaba, no caso, preenchendo aqui 3 camadas eletrônicas. Então, o que é que a gente conclui? Que
À medida que a gente vai descendo, os períodos da tabela periódica são as linhas horizontais, a gente sempre vai preenchendo uma nova camada eletrônica quando vamos observar a configuração eletrônica do elemento. Com relação aos grupos ou famílias, estes são 18. Temos duas formas de estar denominando esses grupos ou famílias. A primeira delas é através de algarismos arábicos de 1 a 18. Então, nós temos família ou grupo 1, 2, 3, 4 até o 18. Vou chamar a atenção para a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, pois todos estes elementos aqui estão presentes no grupo 3 da tabela periódica, todos. E a outra forma da gente estar denominando os grupos ou famílias é classificá-los em dois grandes grupos, elementos do grupo A e os elementos do grupo B. Quem são os elementos do grupo A? Nós temos esses dois primeiros grupos aqui, grupo 1A, 2A, ou grupo 1 e 2, e do grupo 3A até o grupo 8A, ou da família 13 a 18. Esses são os elementos do bloco A, ou grupo A. Vocês estão encontrando aqui, nessa tabela aqui, com o número antes da letrinha em algarismo arábico, mas vocês também podem estar encontrando em algarismo romano. E o grupo B são esses elementos aqui que estão no meio da tabela periódica, incluindo a série dos lantanídeos e dos actinídeos, onde a denominação a gente inicia por as duas últimas colunas. Nós temos a família 1A, 1B, 2B, e depois iniciamos, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B e 8B, onde estão presentes essas três colunas. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado e aí a gente continua o assunto na próxima aula.